Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam com todos. Tenham um ótimo dia e uma ótima semana na presença do Senhor Jesus. Que possamos juntos estarmos orando, buscando, meditando nessa palavra, orando, né? Entregando a nossa vida realmente na presença do Senhor, nos enchendo da presença do Senhor em nossas vidas, pedindo dele unção, discernimento, perseverança, humildade, simplicidade, coragem, autoridade na palavra, né? Que ele venha mesmo se fazer presente em nossa vida, que ele nos use, como Paulo dizia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o nosso estudo do manancial de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 17, do verso 14 ao verso 21. E a palavra de Deus nos diz assim, desta forma e desta maneira. A cura de um lunático, olha só, né? E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, dizendo: olha, a primeira coisa, a reverência, se pôs de joelho diante do Senhor. Nós temos que nos pôr de joelho diante do Senhor, apresentar nossas petições, as nossas orações, aquilo que aos nossos olhos nós estamos precisando, para que Deus possa abençoar, nos dar saúde, nos dar discernimento, abençoar nossos sonhos, abençoar nossos projetos. Nós temos que colocar isso em petição, em orações, diante desse Deus que nós servimos, que um dia nos resgatou daquele mundo em que nós vivíamos. Hoje nós vivemos diferente, né? Nós temos um olhar diferente do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Somos peregrinos. E um dia o Senhor Jesus voltará e levará a sua igreja, né? Resgatará a sua igreja, né? Levará ela nos ares. Nós vamos nos encontrar com ele nos céus. Amém? Então esse senhor se pôs de joelho para fazer um pedido ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Então o filho dava muito trabalho. Só sabe só sabe o trabalho que dá quem cuida de uma pessoa numa situação dessa. É muito difícil, né? Por exemplo, eu cuido do meu pai tem um Alzheimer, tem próstata, tem diabetes, tem marca-passo, deu trombose. Então a gente que dá banho nele, a gente que cuida dele. Então assim, só sabe, irmão, quem passa pela situação. Olha esse pai aqui. O menino muitas vezes cai no fogo, outras vezes cai na água. Perigo de morte. E lá está o pai para nos socorrer. Assim somos nós, na nossa caminhada cristã. Sempre Jesus está nos livrando, nos guardando, nos protegendo, nos orientando. O Espírito Santo, ele tem ciúme da gente. Ele nos orienta, ele fala conosco. Quando preciso for, ele vai te orientar. E escute a palavra do Senhor. Não endureçais o vosso coração. E trouxe-o aos seus discípulos e não puderam curá-lo. Por que que os discípulos que estavam ali com o Senhor não puderam curá-lo, né? Por causa da falta de fé. Da falta de fé. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula. Está repetindo o que está lá em Deuteronômio 32:5. Uma geração incrédula, uma geração que poderia estar aos pés do Senhor, né? Colocando nele toda a confiança que tem que ser depositada em Jesus. Porque Jesus, irmão, ele mudou o mundo. Se alguém algum dia perguntar, prova para mim que Jesus existe, você fala para ele: olha a igreja dele espalhada pelo mundo todo. Como é que ia ter uma igreja dessa espalhada pelo mundo todo se fosse mentira? Não existe isso, né? Jesus é mais vivo do que nunca. A sua igreja está espalhada aí pelo mundo inteiro. Então creia que Jesus veio para libertar, para tirar o cativo do cativeiro, para te libertar de todo esse mal que tu carrega, né? Esse dia nós estávamos evangelizando um senhor ali, e ele falou para mim assim: como é que eu vou contar meus pecados para um comedor de feijão igual eu? Quer dizer, como é que ele ia se confessar? Eu falei para ele assim: não é para mim, você tem que confessar para Deus, confessar que Deus é Deus, né? Em primeiro lugar, reconhecer que Deus é Deus. Em segundo lugar, reconhecer que o Senhor é o pecador. O pecador somos nós, e nós precisamos de perdão. E esse perdão quem nos dá é Cristo Jesus. É a Ele que só tem
que pedir perdão, se arrepender e pedir perdão. E toda vez que ele chegava na hora de pedir perdão para Jesus, ele engasgava e não passava. Nós ficamos ali com ele orando e lutando com ele por uma meia hora. Até que ele, assim, depois de uma meia hora, ele conseguiu. Ele falou assim: Jesus, eu sou pecador e eu peço perdão por meus pecados. Irmãos, foi uma maravilha, todo mundo chorando, né? Na presença do Senhor. O Senhor se fez presente naquele lugar. Que homem difícil aquele. Mas ele aceitou Jesus. E a irmã falou para mim, ontem no culto, que domingo de manhã ele não queria nem café. Ele não queria café, ele não queria comida, ele queria jejuar. Queria jejuar, entregar sua vida realmente a Deus. E ele não estava andando, só andava assim com pessoas ao lado e já se levantou sozinho. Quer dizer, saiu um fardo da vida daquele homem, para a glória de Deus. Então, assim, vamos confiar em Deus, ter fé no Senhor. Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Então a igreja tem que orar e tem que jejuar. Eu achei engraçado quando ele falou para mim assim: como é que eu vou me confessar para um comedor de feijão igual eu? Glória a Deus. A gente encontra umas coisas assim bem engraçadas, né? Mas graças a Deus que Deus operou ali, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade Santa e a Igreja do Senhor. Estavam todos presentes ali, né? E para a honra e para a glória do Senhor. Quem sabe se quando ele melhorar, né, a gente vai até batizá-lo, né, em nome de Jesus. Nós vamos estar acompanhando, tá? E vamos para o manancial. Está acabando, nós temos aí mais um mês e pouquinho só de manancial. Já mandei pedir o próximo. É muito bom. Olha, eu não sabia da importância que tinha o estudozinho desse. E eu oro pelas pessoas que tiram um tempo para preparar isso aqui, ó. Hoje é pastor Elias Werneck. Deus o abençoe grandemente, né? Aleluia. 28 de novembro, tal. O morro não foi removido. O título do estudo do manancial. Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhes será impossível. Certa vez ouvi um pregador falar sobre o versículo em destaque. Resolvi testar minha fé. Cheguei à minha casa e fui para o meu quarto. Ali orei ajoelhado. Na época eu tinha apenas 8 anos. Sem entender o sentido do texto, orei pedindo que Deus movesse o morro que se avistava da janela do meu quarto. Nesse tempo, morávamos no local que havia sido o templo. Meu pai havia autorizado a igreja-mãe a construir para a congregação. Com a mudança para o templo próprio, a casa ficou para nós. Ela foi dividida e meu quarto tinha uma janela que dava para um morro. Deus não me atendeu. O morro permaneceu onde estava. E graças a Deus por isso. Havia muita gente lá. Já pensou o que teria acontecido se Deus tivesse atendido ao meu pedido? Além disso, ali era o local preferido para deslizarmos com nossos carrinhos de rolimã. Até a diversão foi preservada. Glória a Deus. Ainda bem que Deus não atende tudo que a gente pede, né? A gente pede cada coisa, tem hora. Isso nos leva a refletir o que andamos pedindo a Deus ultimamente. Na minha interpretação literal da mensagem do pregador naquele domingo, acabei formulando o pedido errado. Tenhamos, pois, cuidado com o que pedimos e tenhamos a segurança de que Deus sabe o que convém a seus filhos. Daí que devemos desenvolver a nossa fé. Glória a Deus. Nós temos que praticar. Praticar é orando, é praticar é jejuando, praticar pregando a palavra para aquelas pessoas que ainda não têm Jesus como Salvador. Nós chegamos num sítio essa semana aí, outro sítio, e lá estava uma roda de pessoas ali e tal, e um irmão mora lá da nossa igreja, a gente foi lá.
E lá a mulher falava, não parava de falar. E teve uma hora que ela deu uma brechinha. E eu falei, eu posso falar de Jesus para a senhora? E eu falei assim, lá em Hebreus 9:27 diz que é permitido ao homem morrer uma única vez. Se a senhora hoje fosse convocada perante o tribunal de Cristo, qual seria a sentença? Ei, irmão, a mulher calou. Não saía mais nada da boca da mulher. Estavam assim os filhos dela, não sei se era mãe, se era uma tia, e mais o casal da igreja. E todo mundo ficou aquele silêncio, né? E eu perguntei para ela assim, a senhora já mentiu? Ela balançava com a cabeça com sinal de positivo. Eu falei, a senhora já cobiçou alguma coisa? Ela balançando a cabeça. Quando eu ia perguntar, a terceira pergunta, eu ia perguntar para ela se ela já tinha falado o nome de Deus em vão. Mas não deu tempo não. Ela falou assim, eu estou condenado ao inferno. Ela falou assim, eu estou condenado ao inferno. Eu falei, pois é. A senhora tem que se consertar com Deus. Aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Aí ela ficou, fiz o convite e tal. Ela ficou de ir na igreja. E nós estamos aguardando. Pelo que o casal da igreja falou, ela vai vir fazer uma visita assim. E lá, Bíblia nela, né? No momento ali ela não quis aceitar Cristo e tal. Mas tudo tem o seu tempo certo, não é verdade? Nem tudo é mar de rosas. Tem uns que aceitam, outros que não. Mas fica a reflexão. A gente não pode deixar de pregar, porque A ou B aceita, A ou C ou D não vai aceitar. Não, a gente tem que pregar para todo mundo, para todas as pessoas. Nós vamos receber muitos nãos, mas também muitos sims. Amém? Oremos. Querido Deus e querido Pai, louvado seja o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome. Só o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, Pai. E nós confiamos no Senhor, que o seu Pai possa dirigir nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras, Senhor. Pai, nos ensina mesmo realmente a andar na tua presença. Né? Aumenta a nossa fé, dá-nos saúde, Senhor. Dá-nos condições de estarmos na tua presença, fisicamente e espiritualmente, Senhor. Pai, cuida dos teus filhos, cuida daquelas pessoas que nós ainda vamos evangelizar, Pai. Que o Espírito Santo vá na frente, já preparando o coraçãozinho delas para ouvirem da tua palavra, ouvir os teus ensinamentos. Capacita a tua igreja, Senhor, por onde ela estiver, no mundo todo, Senhor, para que possamos anunciar que só o Senhor é Deus. Abençoa todas as pessoas que nos assistem, que compartilham, que comentam. Que Deus vos abençoe grandemente, no nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom, fica na paz do Senhor aí.